Eu vim falar sobre o que aconteceu no dia 28 de julho de 2024, lá nos Estados Unidos, né? A gente, na madrugada no dia 27, foi o dia que a gente não foi em parque nenhum. A gente só foi, ficou fazendo ali passeou, foi no Disney Springs e tal, voltou pro hotel. Aí à noite a gente foi comer um lanche no... tem um nome de mulher, esqueci o nome do lugar agora que a gente comeu o lanche e tal. Mas um sanduíche, comemos do menor ainda, tipo, todo mundo comeu um cheeseburger com batatinha. Voltamos pro hotel, 3 e pouco da manhã o Rodrigo começou a passar mal, mas a gente achou que pudesse ser alguma coisa de refluxo e tal, passou mal, lidou com aquilo, 3 e pouco da manhã, e depois 4 e pouco de novo, 5 e pouco de novo. Aí quando ele foi pro banheiro já pela 4ª vez, eu já comecei a ficar um pouco preocupada, né? Eu falei, isso aí não tá normal, né? Passar tão mal, vomitar, né? Tanto assim, nessa frequência, né? De meia hora. Aí ele falou, realmente eu tô muito mal. Aí quando foi 6 e pouco da manhã, o dia já amanhecendo, eu tinha alguns remédios de criança lá, dei pra ele, Buscopan, nada resolvia, fiz um chá, não resolvia, só piorava. Aí quando foi umas 8 e pouco da manhã, ele já tava até cansado fisicamente, assim, de tanto esforço, né? Suor, assim, suava o corpo. Aí ele falou, eu tô passando muito mal, eu vou morrer, me ajuda que eu vou morrer. Aí, o que você faz em outro país, cara? A gente tinha um amigo que é o Picanha, mandei recado pra ele entendeu que eu tava em Paris, falou, não conhece nada aí. Aí eu fiquei desesperada, a gente ligou pra Thaís da TRT Travel Viagens, que foi quem fez toda a nossa viagem. Aí ela falou, não tava conseguindo contato com o seguro, com o hospital, porque era um domingo. E era o dia que a gente ia fazer o quê? Passar a manhã inteira tranquilos no hotel, organizar todas as malas pra poder ir pro outro hotel pra gente fazer os parques da Universal. Era a nossa transição, era o meio da viagem, exatamente. Aí eu tava com o Rodrigo, tipo, chorando, me falando, tá morrendo. As 2 crianças deitadas de pijama. O quarto, de ponta cabeça, porque a Olivia tinha comprado uns brinquedinhos, eu deixei ela abrir todos os brinquedos e brincar com tudo, porque eu falei, eu tenho a manhã inteira pra organizar, não tem pressa pra arrumar isso aqui, deixa as crianças se divertirem. Então eu tinha, nós éramos em 4... 2, 4, 6, 8. Nós tínhamos 4 malas grandes, 4 malas de mão e 4 mochilas. Então a gente tinha 12 volumes, mais a minha bolsa. Aí eu acordei o Guilherme rápido, gritei, Guilherme vem, abri as malas na cama e falei, tudo que você encontrar, você joga dentro da mala. Joga na mala, joga tudo que você encontrar, vai jogando nas malas. A gente tava de carro, não tinha que se preocupar com peso, com nada. Joga na mala que a gente tem que sair pra acudir seu pai o mais rápido possível. Enquanto essa menina do seguro falando comigo, e ela falou, não consigo mesmo. Procura o primeiro hospital que você achar. Aí ela falou, pega o carro, primeiro hospital que você encontrar, você entra, mostra o seu passaporte, mostra esse seguro que a gente tem, que a gente fez, né? Ela tinha um código, enfim, sei lá. E aí a gente vê o que vai fazer. Nesse caminho eu vejo o que fazer. Então tá. Aí o Rodrigo gritava, chorava, me acode, me acode, me acode, me acode. Eu com as crianças, tal, Olivia meio dormindo. Aí foi, fechei tudo. Enfiei tudo, porque ele não tinha condições de fazer zero esforço, zero força, de tanta dor que ele sentia. Gritava de dor. Aí a gente colocou tudo no carro. Sabe Deus se deixei alguma coisa pra trás, se não deixei alguma coisa pra trás. Peguei o carro, GPS, Orlando Health apareceu lá, vamos embora. Cheguei, um prédio, a coisa mais linda. Aí eu falei, não vou descer criança em hospital. Vocês ficam no carro, mamãe vai entrar com o papai. Guilherme, pega o telefone, faz uma chamada de vídeo com o Beto lá pra casa, fica falando com ele que eu vou entrar com seu pai. Aí entrei com o Rodrigo. Não tinha ninguém no hospital, ninguém. Aí falei, e agora pra eu falar? E agora? Como que eu vou speak in English aqui? Aí, sorte por Deus, que o hospital tem um sistema, eles trazem um iPad e ligam você com uma pessoa do seu idioma pra você falar e ela fica de intérprete. Aí explicou, tal, ele já foi pra ser atendido, eu entrei junto. Aí fizeram alguns testes nele, o médico veio, fez alguns exames e aí falou, olha, traz o iPad que eu vou conversar com ela, né? Aí trouxe o iPad e eu achando que era tipo alguma coisa do estômago, né? Sei lá. Um desconforto, enfim, vai tomar um remedinho na veia e vai embora. Aí ele falou, o seguinte, a gente examinou ele, os primeiros exames aqui, e é pedra na vesícula. A vesícula dele tá muito ruim. A gente vai fazer a cirurgia. Então, hoje ele vai ficar aqui, vai tomar medicamento, e amanhã ele faz a cirurgia. Aí eu, oi? Você vai operar? Peraí. Tenho 2 crianças no carro, 12 malas que eu nem sei o que tá acontecendo, você vai operar meu marido? Não, o senhor quer operar meu marido? Aí primeira coisa que eu pensei, minha passagem de volta, né? Eu falei, eu tenho a passagem de volta para daqui, acho que 6 dias. A gente consegue voltar? Ele, depende se ele se recuperar bem da cirurgia. Eu falei, mas aí eu vou ficar onde? Como que eu vou ficar? Sabe, você não consegue rapidamente raciocinar, entendeu? E fazer até as perguntas corretas pro médico. Você faz umas perguntas idiotas. Aí ele falou, vocês vêm pra cá e vocês ficam aqui no apartamento que ele vai ficar internado. Fica todo mundo junto. Aí eu,
Ok, ele ia arrumando, mas aí eu não conseguia entender aquilo. Aí as crianças me chamaram, me ligaram, que estavam com muito calor dentro do carro, que estavam com sede. Aí eu, espera um pouquinho. Não tinha o que fazer, né? Já deram morfina nele e falaram que iam levar ele pra fazer outros exames. Aí eu fui correndo no carro, peguei as crianças, botei dentro do hospital, porque aí a sala de espera não tinha ninguém. A gente imaginava que era que nem aqui no Brasil, né? Que você chega na sala de espera, tem 100 pessoas, uma tocinha. Aí, bom, não tava lotada, né? Peguei as crianças, sentei na sala, dei água. Não tinha o que dar pra comer, eu tinha uns biscoitinhos no carro, dei. Falei, ó, fiquem aqui quietinho, mamãe vai acompanhar o papai. Volto. No que eu volto, o Rodrigo tava de roupa normal, na maca, deitado. Eu erro a porta, uma porta de correr, de abrir, de vidro, são várias salinhas. Quando eu abro, tem um cara já com a camisolinha passando mal. Aí eu, meu Deus, Rodrigo. Aí ele vira, não é ele. Aí eu, ai, sorry, fecha a porta. Gente, é só... Aí vou lá, aí a gente vai pra fazer uma ultrassom, né? Eles vão, aí levam o iPad, é muito louco, tipo assim, o iPad a moça fica falando, respira, inspira, expira. Aí fizeram a ultrassom, realmente a vesícula tava assim num caso crítico, muito crítico. E aí voltou pro quarto, e aí ele falou assim, olha, agora ele vai ficar aqui, você, se quiser, você pode ir embora, porque ele vai permanecer internado, né? Aí eu não sabia o que fazer. Aí o Rodrigo falou assim, e já tinha, nesse tempo, já tinha tomado 2 doses de morfina, porque uma não tinha dado, ele tava com dor ainda. Aí ele falou assim, ó, vai pro hotel, acomoda as crianças, ajeita tudo, vocês comem alguma coisa, daqui a pouco você volta a me ver, eu vou estar no quarto, né? Ele ia pra um quarto. Aí eu falei, tá bom. Só que o que acontece nesse meio tempo? Todo mundo quer te ajudar, que você conhece. Cada pessoa fala pra você fazer uma coisa diferente. Então, assim, eu tinha falado com algumas pessoas. Eu tinha falado com o Mancuso, que é amigo nosso, que é amigo do Rodrigo, que é enfermeiro e tem muito acesso a muitos médicos. Eu tinha falado com a irmã do Rodrigo, que tá se formando em medicina. Meu irmão conhece milhões de pessoas, médicos de todas as especialidades e amigos. Já tinha gente lá nos Estados Unidos pra ficar comigo, me ajudar e tudo mais. A gente tinha o Jorge e o Mauro pra ajudar. A maior parte das pessoas pedia pra gente dar um jeito de vir embora. Tá? É maioria. Não fica aí, vai ficar muito caro, não fica aí, não precisa, pelos exames dele dá pra ele voltar, tudo mais, porque eu ia recebendo os exames e eu ia compartilhando com as pessoas que entendiam dos exames. Mas eu ouvi de tudo. Você pode fechar essa conta aí, ter desconto aí da galera do imposto de renda, vão querer comprar sua dívida, você fala que você tem $100, você fala isso, o pessoal dos amigos deles me mandaram recado que já estavam fazendo quanto que eu precisava para poder juntar e mandar para mim de dinheiro, e eu ficava apavorada. Eu falei, gente, eu não sei o que eu preciso, o quanto eu preciso. Eu cheguei a perguntar no hospital, ela disse, não, por enquanto vamos cuidar da saúde dele e a gente está usando o seu número do seguro que você fez, do seguro viagem. Falava com a menina da agência, enfim, resolvi, pus as crianças no carro, fomos pro hotel, que era o próximo hotel. Aí cheguei no hotel, coloquei as crianças, a gente comeu alguma coisinha, comprei máscara, porque a gente ia voltar pro hospital. Aí, beleza, tô todo mundo acomodado, dei banho, né, todo mundo tava ainda aquela coisa de que tinha acordado, então, vamos ver o papai, vamos lá no hospital, vamos voltar no hospital. Aí a gente voltou no hospital, eles tinham feito até já aquele exame que entra tipo nem vou lembrar o nome agora, mas que toma contraste, que entra lá no forninho, né, tudo mais, tinha feito esse exame também nele. Ele já tava no quarto, aí a gente viu ele, todo mundo, tipo, muito triste. Quando eu não estava perto dele, quando eu tava no carro sozinha, com as crianças atrás dirigindo, eu só chorava. No hotel tomando banho, eu só chorava, porque eu falei, o que eu vou fazer agora, né? E como assim vai operar, né? Vai operar em outro país, meu Deus, quem vai ficar com as crianças? Como entrava? Não entrava na minha cabeça uma situação dessa. Como que eu ia viver isso em outro país? Aí me deram o telefone de algumas babás. Eu liguei pra Sandra, uma amigona nossa também que tava lá. Ela falou, não vai colocar babá nenhuma, amanhã de manhã. Ou se ele operar, realmente você passa aqui, deixa as crianças na minha casa. E você fica no hospital com seu marido o tempo que precisar. E eu fico com as crianças. Então assim, eu tive muito apoio. E tanto o Mauro quanto o Jorge, que são as pessoas que a gente conhece, que tem um inglês bem fluente, entendem da coisa, se prontificaram também. Se ele operar, a gente vai pegar um avião aqui e vai pra aí pra ficar com você. Porque eram as melhores pessoas ali que poderiam me ajudar, né, nessa hora. E aí, beleza. Aí aquela noite foi, tipo, a pior noite do mundo, porque algumas pessoas me ligavam, me mandavam ideias, me mandavam conselhos, eu não sabia o que fazer, eu chorava. As crianças dormiram, aí eu consegui chorar tranquilamente e pedir pra Deus pra aquele pesadelo acabar, por que a gente estava passando por aquilo, né? E aí, nessa noite, passou um médico espanhol
argentino, sei lá, que falava espanhol. E aí o Rodrigo conversou bastante com ele, pediu, falou que gostaria muito de operar no Brasil, que a gente conseguiria o voo pro dia seguinte. E aí a gente já internava para ele operar. E o médico disse que tudo bem, se ele assinasse e tivesse consciente dos riscos, que era para ele ir. Aí de manhã ele me mandou uma mensagem falando que eu podia ir para lá para buscar ele, que ele estava de alta em que ele podia ir para operar no Brasil, desde que a gente fosse embora no mesmo dia. Aí começa o outro corre. Começa o corre de você encontrar uma passagem para voltar embora no meio de julho pro Brasil. A Thaís correu, não achou nada e achou uma passagem saindo das 9, isso era tipo 9 horas da manhã, saindo das 9 horas da noite de Miami, sem dúvida alguma. Deixei as crianças no hotel, meu irmão ficava toda hora falando com eles, peguei o carro, fui. E é óbvio, né? Ele também foi liberado porque ele reagiu, né, de forma melhor aos remédios na madrugada, mas ainda tinha muita dor. Aí a gente tem até os vidrinhos de morfina, igual de filme, sabe? Aqueles laranjinha com a tampa branca que a gente vê nos filmes. E aí ele conseguiu essa alta. Eu falei, bom, agora é a hora, né? Vou lá na recepção pra pagar. Que jeito? Aí cheguei lá, falaram que não, que esse seguro que a gente tinha feito, inclusive recomendo muito, falem com a Thaís antes de viajar. Esse seguro que a gente tinha feito, eu pude ir embora do hospital, tanto eu quanto o Rodrigo, levar ele de alta e que depois iam ser feitos os acertos. Então, eu fiquei muito feliz, né? Até porque, só para vocês saberem, a conta das 9 da manhã de um dia até as 9 da manhã do outro, com todos os exames e a medicação, passou de $39 mil. Uma diária, né? Entrou 9 horas da manhã do dia 28. A gente saiu de lá por volta das 10, 11 horas da manhã do dia 29. Aí, o que é? Vai pro hotel. Então, ele não poderia comer. O Rodrigo tinha que chegar no Brasil só bebendo água e os remédios. Ele não poderia consumir nenhuma gordura, ele não podia. E ela falou que o melhor era ele não comer nada mesmo, porque ele já chegava em jejum e já operava. Então, você imagina, a gente tá falando de 10, 11 horas da manhã, pra gente ia pegar um voo 9 horas da noite em Miami pra chegar no Brasil no outro dia. Tudo bem, lá vamos nós, vamos passar, vamos pro hotel, aí ele tomou um banho, se ajeitou, a gente arrumou todas as coisas, meus 12 volumes, coloquei tudo no carro, ele não podia fazer nenhum esforço, zero esforço. Ela disse, sempre que você puder, use a cadeira de rodas com ele, no aeroporto, em todos os lugares, use a cadeira de rodas. Tá ótimo. Entra a Dona Helena no carro, 12 volumes, criança, um menino na cadeira de rodas, vamos embora. Vamos embora, partiu Miami, ouvindo musiquinha, Deus abençoa, tal, tudo bem, chegamos em Miami, meu Deus, que confusão quando nós chegamos em Miami. Para entregar o carro naquela Avis, uma coisa louca, uma gritaria, aí eu tinha que descer as malas, Guilherme segura a menina, deixa que a mamãe desce as malas, Rodrigo não se mexe, fica quieto, aí coloquei tudo no carrinho, entrego o carro, aquela confusão em inglês, em português, conseguimos, vamos correr pro embarque, vai pro embarque, aí a gente pede uma cadeira de rodas para sentar o Rodrigo. Sentei o Rodrigo na cadeira de rodas, pedimos prioridade. E aí parece que tudo acontece pra te irritar, né? Pra te testar. Sei lá, a Olivia derrubava toda hora a garrafa. Aí tem uma hora que tá com frio, tem uma hora que tá com calor e quero comer e não sei o quê. Aí eu senti que eu tava perdendo já o prumo. Quando a moça da cadeira de rodas do Rodrigo, ela fez assim pra Olivia. Aí ela olha pra Olivia e fala, vem cá com a titia, deixa a mãe um pouco quietinha. Acho que eu tinha dado uns 3 gritos já com a Olivia à toa, né? À toa não, desse nervoso que eu tava passando e tinha que passar calada com o Rodrigo, com quem eu divido todas as coisas, e aí eu não tinha ninguém para dividir, né? Eu tinha que ser firme naquela hora. E aí a gente entrou no avião, eu quase cometi a maior besteira do mundo dentro do avião, fui falar para a moça que ele tava longe de mim, eu queria que ele ficasse perto, porque ele tava indo pro Brasil pra fazer uma cirurgia de emergência. Ela falou, não, nós não fomos informados que um passageiro vai viajar em caso de emergência, e eu preciso de todos os documentos do hospital, dizendo que ele pode viajar. Sorte que eu tinha uma pasta dessa grossura de tudo que o médico me deu, tenho certeza que eles não leram. E aí a gente foi contornando aquilo, mas foi na hora que eu vi a vaca indo pro brejo, foi naquela hora eu vi. E aí, enfim, embarcamos, enfim. E aí, graças ao bom Deus, a gente chega no Brasil, vai todo mundo lá em Guarulhos buscar a gente, Muriel, Laí, Diego, Pablo, aqui em casa o pessoal tava esperando a gente com Valéria Silvério, foto na parede, sabe assim, com o maior amor do mundo, a maior alegria do mundo que a gente tinha conseguido chegar. Ele tomou remédio várias vezes, a gente parou em Fortaleza, fez escala em Fortaleza, ficou lá acho que umas 4 horas na sala VIP, esperando para pegar o voo para Guarulhos. Então a gente chegou aqui à noite, o outro dia. E aí ele falou, agora vamos dormir, amanhã pro hospital. Eu falei, não, ninguém vai dormir não. A
gente vai pro hospital agora. Se você quiser tomar um banho, trocar de roupa, a gente vai agora. E aí a gente foi na mesma noite pro centro médico, internamos, e aí ele foi fazer a cirurgia no outro dia, por volta das 5, 6 e meia da tarde. Imagina, né, quantas horas que ele ficou sem comer. Depois eles liberaram pra ele comer, tipo, torradinha, sabe, pãozinho sequinho, porque senão eu tinha medo dele desmaiar, né, e aí fiquei com ele o tempo todo na cadeira de roda, nessa saída do avião, para voltar para o outro. Quando chegou em Campinas, ele desceu na cadeira de rodas, ele foi até o carro na cadeira de rodas também. E aí fez a cirurgia, graças a Deus, a primeira vez que ele foi operar. Então, assim, a gente ficou muito chocado com aquilo, tipo assim, desesperado mesmo, né? Foi muito ruim. Aí operou, a doutora falou que realmente o caso dele estava muito grave, né? Que foi um milagre ele conseguir chegar no Brasil e não ter tido outras complicações, mas não teve, Deus não permitiu. Aí operou, tirou a vesícula, tá ótimo. E, enfim, aí fica a história, fica o aprendizado, fica o cuidado. E fica agora, um ano depois, a gratidão a Deus, né? Por tudo isso. Por a gente ter condições de ter voltado antecipado pro Brasil. Para quem perguntou, a gente perdeu todos os ingressos. O que a gente foi ressarcido foi só do hotel, do carro e da passagem aérea, uma parte. Mas todos os parques a gente perdeu. A gente ainda tinha os parques da Universal para fazer, mas ganhamos a vida, né? Hoje a gente olha e fala, ainda bem que tudo aconteceu desse jeito. A gente não entende porque tudo aconteceu lá, mas aconteceu também para ser aprendizado de alguma coisa. E aí fica a dica, fica a reflexão de que faça com calma, tenha calma, não foca naquilo que você controla. Então eu acredito que 90% das atitudes que a gente teve na hora foram boas, tanto que ele tá bem, tá vivo. E é isso aí. Esse vídeo é pra comemorar a vida. Comemorar aí que faz um ano que o Rodrigo operou, tirou a vesícula, tá ótimo. Muita gente fala, depois que eu tirei a vesícula eu tive isso. Depois que eu tirei a vesícula eu tenho... Não tem. Rodrigo não tem, graças a Deus, nenhuma complicação, não teve nenhuma complicação. A médica que operou ele aqui no Brasil foi fantástica, maravilhosa. O atendimento do hospital foi muito bom. Mais uma vez, né, já operei minha mãe lá também e ela ficou ótima. Então é isso, muito obrigada e agradecer a todo mundo que falou comigo na época. É muita gente, muitas mensagens e às vezes a gente nem responde porque você tá bem perdida. Eu me senti muito perdida e aí eu rezava muito para pedir para Deus me dar a direção, sabe assim, o que eu tenho que fazer. E na hora que ele falou assim, eu tô liberado para ir embora, eu falei, se Deus deixou ele liberado para ir embora, é porque a gente vai conseguir chegar no Brasil e tudo vai dar certo. E é isso aí, tudo deu certo e logo mais a gente volta pra Disney.